Feliz Natal, minha gente. Estamos no Natal do automobilismo, o GP de Mônaco foi para conta e eu quero começar esse vídeo dizendo o seguinte: para aquela pessoa lá na FIA que teve a ideia de colocar duas paradas de pit stops para o GP de Monte Carlo, parabéns. Tivemos entretenimento, pelo menos isso. A gente pelo menos teve alternâncias de posições, tivemos algumas disputas em pista, tivemos estratégias de pneus, obviamente, mas acima de tudo, entretenimento. Por mais que os 4 primeiros colocados sejam os mesmos da largada, mas pelo menos a gente teve alguma movimentação em pista que fosse digna de uma corrida de carros. Lando Norris venceu o GP de Mônaco e isso confirma aquilo que eu disse no vídeo de ontem. Alguma coisa mudou na chavinha desse cara, porque não só ele conquistou a corrida no treino classificatório com uma pole fantástica, como ele também conquistou essa vitória na primeira curva. Aquela freada e aquele bloco que ele deu para cima do Leclerc na largada, eu acho que o Lando Norris do passado não faria isso. Então é muito mérito dele a conquista de hoje em Mônaco. E sim, temos um campeonato. Ele só está a 3 pontos de distância do Piastri. Quando todos chegam no momento crítico que é Barcelona. Está todo mundo esperando para ver o que a diretiva técnica nova da FIA vai fazer com a Fórmula 1. E o Norris já vinha dando sinais de que estava melhor já na prova anterior na Itália, lá na Emília-Romagna. E agora ele conquista o GP de Mônaco com propriedade, com segurança, até ousado, como diriam alguns, e em uma prova que, sim, foi pautada nas mais malucas e diferentes estratégias de pneus, até porque para as equipes isso foi algo um tanto quanto inédito. Não estou dizendo inesperado, mas inédito, porque eram trocas obrigatórias. A gente viu o desastre que foi no ano passado, quando teve uma bandeira vermelha logo na primeira volta, e aí todos os carros trocaram pneus e a gente viveu uma transição de corrida para uma procissão. A procissão mais cara da história foi aquela que aconteceu no ano passado em Mônaco. Esse ano isso não aconteceu justamente por conta das estratégias de pneus. O plano deu certo. Bom, mais ou menos. A gente tem que olhar também que para alguns pilotos foi o que tinha para hoje, deu o que tinha que dar. Eu sinto o Piastri um pouco mais, como que eu posso dizer? Alguma coisa também aconteceu com o Piastri. E aí eu já não sei se são as atualizações, as possíveis mudanças que a McLaren vai ter que fazer por conta da nova diretriz técnica, e quem sabe a McLaren já estivesse se antecipando a isso, e aí o desempenho do Norris melhorou e do Piastri caiu um pouco. Não que a situação do Piastri esteja ruim, afinal de contas ele ainda é líder do campeonato, mas com a chegada de Barcelona, que já é na semana que vem, e com os resultados que o Norris vem apresentando desde já, a gente pode dizer que sim, temos mudanças num cenário que para muitos era um cenário definitivo. Eu mesmo devo confessar que eu achava que o Piastri ia nadar de braçada daqui para frente, mas eu também fui prudente quando eu disse algumas semanas atrás que era um campeonato muito longo, era um campeonato que trabalhava com muita volatilidade, os carros trabalham com essa alternância de condição, alternância considerando as pistas, considerando as condições climáticas, como os pneus se adaptam. Às vezes até rajada de vento em determinada pista acaba alterando o comportamento dos carros. Então não dá para cravar nada no preto no branco para essa temporada de 2025, porque tudo bem, apesar do primeiro terço da temporada já se esgotou, a gente já terminou 8 de 24 etapas, a gente sabe muito bem que essa alternância de posições e alternância de forças vai acontecer até o final, porque as equipes tendem a evoluir. E tal e como aconteceu com a Red Bull no ano passado, para a McLaren a curva de evolução é menor do que dos demais times. Isso também tem que levar em consideração. Ferrari sempre anda bem em Mônaco, ou pelo menos fez isso nos últimos anos. O Leclerc chegou em segundo e o Leclerc tem todos os motivos do mundo para ficar frustrado, porque ele foi limitado por um Lando Norris e o ritmo da Ferrari era muito bom ao longo do fim de semana. Ele dominou todo o final de semana
E aí, na hora do vamos ver, ele tem essa decepção de largar atrás, de não conseguir passar na primeira curva, não conseguir passar ao longo das 78 voltas e ter que se contentar com o segundo lugar. Em situações normais de temperatura e pressão, era para o Leclerc ter vencido essa corrida, sim. Mas não dá para tirar o mérito do Norris, tá? Não dá para tirar o mérito do Norris. Eu tenho as minhas ressalvas em relação a ele, tenho minhas críticas, já falei várias coisas em relação à falta de impetuosidade, à falta de incentivo à iniciativa, mas ele está corrigindo aos poucos algumas coisas, alguns problemas que ele apresentou no ano passado. Largou bem hoje, ele teve uma boa largada em relação ao Leclerc, principalmente levando em consideração o bloco na primeira curva, isso é muito importante, e a consistência com a qual ele segurou a primeira posição, o que, convenhamos, em Mônaco não é tão difícil assim, mas talvez se fosse outro piloto, se fosse, sei lá, um Franco Colapinto, ele teria, sei lá, e eu detesto usar esse termo porque ele é um tanto quanto grosseiro, ele teria peidado na farofa. Mas não foi o que o Norris fez. Max Verstappen entra naquela fila do fez o que podia. E aí foi interessante os comentários que estavam fazendo na Bandeirantes sobre o lance dos pneus, sobre as estratégias de escolha de pneus. Porque o Verstappen caiu no mesmo problema que o Bortoleto caiu, com a diferença que o piloto brasileiro bateu na primeira volta quando tentou passar o Antonelli devolveu a ultrapassagem, jogou o Bortoleto para o lado sujo da pista e ele acabou batendo. Mas faltou pneu para o Verstappen, faltou jogo de pneu para o Verstappen poder trabalhar melhor a sua estratégia, o que significa que o final de semana da Red Bull não foi dos melhores. Olha como são as coisas. Verstappen vence na Emília-Romagna e quando chega em Mônaco, num asfalto mais irregular, com mais altos e baixos, com uma pista que não é tão plana e bem menos abrasiva, onde a questão do pneu não é um fator para você ter uma queda de desempenho, aí o Verstappen não consegue ir tão bem, e aí a gente vê que essa é uma das fraquezas da Red Bull. Apesar de que, levando em consideração tudo o que aconteceu, o Verstappen ainda sai no lucro com esse quarto lugar. Mesmo, de verdade. Ele ainda está na briga do campeonato, ele ainda está acumulando pontos e está ali esperando que alguma coisa mude em Barcelona, tal e como todo mundo praticamente no grid está esperando. E o Hamilton, hein? Teve aquele lance da punição por conta da falha de comunicação com a Ferrari e sim, a impressão que fica é que o Hamilton agora quer escancarar que ele e Ferrari não estão falando a mesma língua. E também tem a galera da produção da transmissão da Fórmula 1 que acaba dando essa ajudada nessa narrativa, porque em determinado momento teve o lance do rádio para o Hamilton, que ele perguntou se ele estava ainda numa distância de quase 1 minuto em relação ao Verstappen, e o engenheiro no rádio responde uma outra coisa qualquer, e aí o Hamilton tem que reforçar, não foi isso o que eu perguntei. Existem diferentes lados dessa moeda, na verdade só dois, se você não considerar a espessura no meio. O Hamilton ainda não está, como ele mesmo diz, conectado totalmente com o carro. O desempenho do Leclerc ainda é melhor, mas essa distância já foi maior. Hoje eu diria que é de mais ou menos 1/10, apesar do do Hamilton chegar a uma distância de 48 segundos atrás do seu companheiro de equipe. Mas aí tem as circunstâncias de corrida, as estratégias diferentes. Nesse caso, os números são frios. Em performance bruta, quali e tudo mais, essa distância entre o Leclerc e o Hamilton já foi bem maior. E sim, o Hamilton precisa entregar uma performance melhor. Por outro lado, esse lance da comunicação com a Ferrari, eu acredito que é algo crível sim. Porque, pensa, há uma diferença do Hamilton, que começou na McLaren, numa equipe britânica, quando foi para a Mercedes, apesar de ser uma equipe alemã, você há de concordar comigo que o inglês e o alemão são idiomas germânicos e que o engenheiro dele, Hamilton, era um britânico. E aí quando ele vai para a Ferrari, ele vai para uma casa italiana, onde o engenheiro, dizem as más línguas, o engenheiro foi responsável por fazer Carlos Sainz e Sebastian Vettel sofrerem muito na mão dele, justamente por conta de problema de comunicação.
É um problema real, é um problema crível, é um problema que a Ferrari tem que resolver. Mais um abacaxi que o Fred Vasseur tem que descascar e por enquanto acho que ele não pegou nem a faca para isso. Porque, sim, está evidente que existe um problema de comunicação na Ferrari, comunicação interna, comunicação até mesmo profissional. Eu não sei se isso que eu estou falando faz algum sentido. Para mim faz, para você pode talvez não fazer, mas existe sim uma diferença idiomática e mesmo que seja o mesmo inglês, o que não é, porque existe uma diferença de você ser nativo da língua e você ter que traduzir o tempo todo o que você está falando. Então é algo que a Ferrari tem que resolver internamente. Esse GP de Mônaco, ele também destacou o trabalho de equipe, não foi apenas estratégia de pneus. Red Bull e Williams fizeram estratégias de equipe que funcionaram dentro de suas respectivas perspectivas. O principal objetivo da Red Bull era manter os dois carros nos pontos e eles conseguiram. O Hadjar terminou em sexto e quem diria o Liam Lawson, o esnobado Liam Lawson, desacreditado, e desacreditado inclusive por mim, tá? Porque, na minha opinião, ele não deveria ter assumido o carro da Red Bull. Quem tinha que estar lá desde o começo como segundo piloto era o Tsunoda, ou talvez não deveriam ter demitido o Checo Pérez. Mas o subestimado Liam Lawson terminou em oitavo na frente do Yuki Tsunoda. Yuki Tsunoda que, por conta das estratégias de pneus ou ausência de planejamento nessas estratégias, o Tsunoda terminou em 17º, atrás do Gabriel Bortoleto, que terminou em 14º. Como a Racing Bulls trabalhou em equipe, isso ficou claro com o Lawson segurando o pelotão e o Hadjar, que tinha o melhor carro e a melhor posição, ficando com a estratégia melhor, o objetivo das duas, ou no caso dos dois carros, foi alcançado, que é ficar na zona de pontos. A mesma coisa aconteceu com a Williams. O Alex Albon e o Carlos Sainz fizeram estratégias de trabalhar em equipe e terminaram os dois na zona de pontos, na 9ª e na 10ª posição. Claro que contaram com alguns problemas pontuais, como por exemplo o Alonso com um problema de motor, se bem que eu acho que a Aston Martin não terminaria na zona de pontos, o George Russell também, que teve a sua punição com drive-thru, mas de qualquer forma as duas equipes tiveram um desempenho que deixa lições para todo mundo. Pelo menos desse primeiro experimento de 2 paradas para pits obrigatórias, tem essa lição. As equipes que trabalham em equipe conseguiram capitalizar em cima disso e conseguiram colocar 2 carros dentro da zona de pontuação e também deixa como lição que é sim possível salvar o GP de Mônaco, mesmo com esses carros enormes. Tudo bem, tem gente que vai reclamar que não teve ultrapassagem na pista. E corrida de automóvel se pauta pelas ultrapassagens na pista. Mas eu prefiro 1000 vezes ficar quebrando a cabeça e vendo as equipes quebrarem a cabeça com as estratégias de troca de pneus do que o vale do nada que foi o ano passado. Você há de concordar comigo que alguma coisa tinha que acontecer de diferente. Alguma coisa tinha que mudar no GP de Mônaco. E alguma coisa mudou. Não é possível que a Fórmula 1 ia repetir o mesmo erro. E aí, Liberty Media também tem o dedo nessa história, porque, querendo ou não, esse é um espetáculo televisivo. Está conversando com a audiência global. E o mundo inteiro meteu o arreio, meteu o sarrafo na Fórmula 1, porque a prova do ano passado foi simplesmente horrorosa. Tá, vamos entrar no meio termo aqui. GP de Mônaco não foi o melhor da temporada, mas o entretenimento, mesmo que com regras estabelecidas, foi o melhor em anos. Eu me diverti muito mais vendo essa bagunça e troca de posições, mesmo me irritando com a Sauber, e se bem que na própria transmissão da Band foi explicado por que a Sauber fez o que fez com o Bortoleto, e ainda assim eu chego à conclusão que se o Bortoleto não tivesse o problema que ele teve com o Antonelli, ele terminaria na 14ª posição do mesmo jeito, até porque o Hülkenberg, que não teve o mesmo problema que o Bortoleto, chegou atrás dele em 16º, atrás inclusive do Lance Stroll. Então o Bortoleto fez a prova que tinha que fazer, acho até que saiu no lucro diante dos problemas que ele teve. Então foi um GP de Mônaco muito mais divertido, mesmo que
a artificialidade das duas paradas, tirem ou mascarem o problema que essa pista tem, que é ser praticamente impossível de ultrapassar. Eu quero depois ver qual foi a contagem de ultrapassagens do GP de Mônaco, porque eu acredito que basicamente foram as ultrapassagens do Bortoleto com o Antonelli, e o Antonelli devolvendo a ultrapassagem para o Bortoleto, as ultrapassagens de troca de posição não forçada, ou seja, quando o Russell ultrapassou para depois ter a punição dele, e teve que devolver a posição, se não me engano foi para o Albon, as trocas de posições que faziam parte dos jogos de equipe, principalmente no caso da Williams, e é só. Eu não acho que ninguém tentou ultrapassagem objetiva com ninguém. No pelotão da frente ninguém ia passar ninguém, porque o Verstappen tinha que fazer sua parada e ele ia terminar de qualquer forma na quarta posição, e McLaren capitalizou em cima de um final de semana que não era a favorita. Pelo menos uma coisa para falar de forma positiva para a McLaren: tá jogando o jogo e tá deixando o jogo ser jogado no campeonato de pilotos. A McLaren não vai tomar posição sobre qual piloto vai privilegiar, vai deixar as coisas acontecerem, e o que interessa mesmo para a equipe do Zac Brown é conquistar o Mundial de Construtores, e depois disso os pilotos que se virem para ver quem que vai ser o campeão. Dá até para pensar que um dos dois pilotos da McLaren tem mais chances de ser campeão do mundo do que o Verstappen. Mas a gente só vai começar a ter certeza mesmo de qual é o cenário que vai se apresentar no futuro desse campeonato a partir de Barcelona. Sim, nós esperamos muito tempo, vamos esperar mais uma semana, porque é na Espanha que a verdade começa a ser revelada. Um bom GP de Mônaco, muito melhor do que a gente esperava, muito mais divertido do que a gente esperava. Olha, FIA, pode manter duas paradas em Mônaco que a gente não vai reclamar não, tá? Os pilotos podem reclamar, engenheiros, chefes de equipe, mas para nós, público, que é o que mais interessa, manter as duas paradas. Nota 10 para Liberty Media, nota 10 para a FIA dessa vez, e façam esse registro porque não é sempre que eu vou elogiar essa galera. E agora eu vou almoçar porque agora 12h29 horário de Brasília, daqui a 1 hora temos o início das 500 milhas de Indianápolis 2025.